Graça e paz, irmãos. Tomem o assento. Deus seja louvado. Aleluia. Nós podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa confiança. Ele jamais haverá de nos decepcionar. Ele é fiel, irmãos. Ele é bom. Ele cumpre a sua palavra. Ele se faz presente em nosso meio. Ele prometeu. E Ele habita no meio dos louvores. Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Que bênção, irmãos, que alegria. Como bem disse o presbítero Eric, que alegria poder estar na casa do Senhor, no dia do Senhor. Que bênção poder louvar o seu nome, que bênção poder adorá-lo, na beleza da sua santidade. Aleluia. Amém, meu irmão. Eu quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor Deus. Nós iremos orar. Enquanto você abre o texto, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 32. Eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta, neste capítulo. Vamos orar, irmãos. Já cantamos, adoramos, já expressamos ao Senhor Deus aquilo que está em cada coração aqui, a nossa relação com Deus. Nós já elogiamos a Deus através do cântico. Nós já exaltamos o nome do Senhor através do canto. Deus haverá de falar conosco através da palavra. E Ele fala, irmãos. Ele fala conosco. Devemos clamar a Deus para que Deus nos ensine. Uma das missões do Espírito Santo é nos ensinar. O Evangelho de João fala sobre isso. Ele nos ensina, Ele é mestre por excelência. Eis a razão pela qual nós recorremos ao Espírito Santo e clamamos a Deus. Deus testifica a Tua palavra através do Espírito Santo em nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Só Tu és digno de honra, de glória, de louvores, de adoração, Senhor. E aqui estamos para louvar o Teu nome. Aqui chegamos para adorar o Teu nome, Senhor. E queremos te pedir, ó Deus, fala conosco através da palavra. Que o Senhor nos ensine. Que o Senhor possa apontar caminhos através da revelação especial da palavra. Ó Deus, que possamos extrair do texto, tão somente o texto, o que o Senhor quer nos ensinar. Ó Deus, que a minha mente e o meu coração estejam escravizados à Tua palavra, Senhor. Ensina-nos, tendo a Tua palavra como base, possamos entender a Tua palavra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Deus seja louvado. Queridos, os maiores desafios para os teólogos é equacionar soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós já falamos algumas vezes sobre isso. Até que ponto Deus é soberano? Algumas pessoas ficam questionando até que ponto me cabe responsabilidades. Será que responsabilidade humana exclui a soberania e vice-versa? Será que quando eu penso em soberania, eu estou de pronto excluindo toda a ação do homem, toda responsabilidade que pesa sobre os ombros do ser humano? Nós temos algumas literaturas que falam sobre isso, irmãos. Um dos grandes livros, para mim, um livro que é emblemático, que muito nos ensina, escrito por A.W. Pink, que fala justamente sobre esse tema aqui, soberania de Deus e responsabilidade humana. A W. Pink nos mostra como é possível equacionar, viver dentro dessa realidade, entendendo que Deus é soberano, mas que pesa sobre nós responsabilidades. Há um escritor mais recente que falou sobre isso, D. Carson. Ele também tratou exatamente sobre esse tema, soberania de Deus e responsabilidade humana. De Carson, ele vai tratar, tendo como base o Evangelho de João. Ele vai apontar caminhos, até ele levanta na introdução do seu livro questionamentos. Por exemplo, ele pergunta se Deus é soberano,
como podemos falar da vontade humana dentro da soberania de Deus, como podemos entender a responsabilidade humana. Ele pergunta e levanta essa pergunta, e ele faz um apanhado histórico, queridos. Ele analisa aquilo que foi exposto no Velho Testamento, ele analisa de maneira muito clara nos escritos judaicos, intertestamentários, e ele aponta o Evangelho de João, nos trazendo respostas a essa pergunta: se Deus é soberano, como encontrarmos caminhos, como eu posso entender esses caminhos à luz da Escritura, de que pesa sobre os homens responsabilidades. Ele pergunta mais uma coisa, no seu introito, em sua introdução: será que Deus precisa ser reduzido para acomodar a liberdade de escolha do ser humano? Será que Deus precisa ser reduzido para que possamos entender que o homem tem responsabilidades? Irmãos, são perguntas, são interpelações, são questionamentos que a história nos mostra que grandes teólogos tentam responder essas perguntas, e que nós, no cotidiano, no dia a dia, em nossa lida cristã, nós encontramos respostas e caminhos quanto à soberania de Deus e à responsabilidade humana. Lhes digo de pronto que essas realidades, elas não são excludentes de nada disso, nada disso. Deus é soberano, queridos, e nós cremos nisso. Este é um tema caro para a gente. Deus é soberano, aleluia. Mas pesa sobre nós responsabilidades, pesa sobre nós posturas e atitudes que revela a intenção, a intencionalidade do nosso coração. Eu quero usar nesta manhã como base uma experiência emblemática aqui, de um homem chamado Jacó, que de maneira muito clara, ele tem a intenção de ser abençoado por Deus. Parece uma coisa estranha, né? Nós que falamos tanto sobre soberania de Deus. Ele tem a intenção, ele busca, ele diz: eu não vou te largar se o Senhor não me abençoar. Vejam, isso é responsabilidade humana, isso é intencionalidade. Eu quero, a priori, usar com os irmãos o que está escrito no capítulo 32, especificamente o final do versículo 26, que eu lhe convido, finalzinho do versículo 26, que eu lhe convido a que você possa ler comigo. Está escrito, registrado, quando Jacó diz ao anjo: não te deixarei ir, se não abençoares. Vamos repetir mais uma vez, bem forte, queridos: não te deixarei ir, se não. Amém. É interessante, irmãos, eu quero que você continue com sua Bíblia aberta. Lido o final do versículo 26, pula ao meu coração algumas realidades. Vejam, eu disse para os irmãos que soberania de Deus e responsabilidade humana não são excludentes, caminham juntos. Há uma realidade clara da intencionalidade do coração. Estou falando de um homem chamado Jacó. Eu disse aqui certa vez na igreja que Jacó é uma figura emblemática. Alguns até afirmam, se você pega alguns escritores, eles irão dizer que Jacó é uma das figuras mais emblemáticas das escrituras. Um coração que pulsa na história de Jacó entre erros e redenção, humanidade e espiritualidade. Jacó tem um currículo interessante, irmãos. Jacó é neto de Abraão e pai das 12 tribos de Israel. A jornada de Jacó, queridos, é marcada por vales sombrios e cumes de glória. É interessante, Jacó é aquela figura interessante da Escritura, que revela-nos que Deus é aquele que transforma gente que precisa de transformação. Deus veio à procura de pessoas perdidas. Nos encontramos aqui, irmãos. Um dia Deus nos encontrou, Deus me achou perdido, afastado, distante, alheio às situações espirituais, e Deus nos amou. Soberania de Deus, aleluia. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Não nos cabe nenhum conceito humano que diga o contrário. É a palavra que nos diz, é a palavra que norteia esta realidade, que Ele nos amou. Mas é interessante, irmãos, que a história de Jacó revela-nos de fato a graciosa e a soberana vontade de Deus, e que antecede cada
espaço da vida de Jacó, mas a história de Jacó também revela-nos pontualmente, aqui, neste fato, nesta experiência, irmãos, o quanto que Jacó, ele foi intencional. Responsabilidade humana, irmãos. Ele foi intencional aqui. Eu disse certa vez aqui na igreja, esse conceito aí de intencionalidade, que foi inicialmente colocado pelos filósofos escolásticos, para indicar esse desejo, esse caráter representativo, em relação a um desejo que é uma realidade íntima da alma, que é externada a um objeto, a um desejo exterior. E aí, irmãos, há um pensador, Edmund Husserl, que eu já citei aquele na igreja. Husserl, lá no século intelectual, no cenário intelectual do século 20 e 21, ele fala sobre intencionalidade, dizendo-nos que a intencionalidade seria a consciência direcionada a um objeto, a um desejo, a um querer, a uma predisposição, a uma busca. E eu fiz uma ponte, uma ligação a esse processo que nós chamamos de santificação. Veja, Jacó diz: eu não vou te largar, Senhor, se o Senhor não me abençoar. Eu não largo o Senhor, eu quero ser abençoado por Deus. Não há nenhum pecado em entrar aqui no templo hoje e falar para Deus: Deus, eu quero ser abençoado, eu quero ouvir tua voz, eu quero intencionalmente entender o que o Senhor requer de mim, eu quero entender a palavra, eu quero mais de Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero me santificar. Há uma intencionalidade, há uma intenção. Em outras palavras, irmãos, ser intencional é fazer as coisas de propósito com propósito. Há muita gente sem propósito que vem para a igreja domingo à noite. Há muita gente que entra no templo, mas fica muito alheio, não tem consciência do que está fazendo aqui na igreja. Mas há muitos que estão aqui, e eu quero crer que todos nós estamos assim hoje à noite, em nome de Jesus. Nós chegamos com propósitos aqui, bem definidos. Eu vim hoje aqui para a igreja para adorar a Deus, para louvar a Deus, para exaltar. Intencionalmente eu quero entender a letra do cântico, intencionalmente eu quero entender racionalmente por que estou aqui, e intencionalmente eu quero dizer: Deus, fala ao meu coração, ensina-me, mostra-me, aponta caminhos. Intencionalmente é a predisposição, é algo, queridos, que eu preciso fazer de propósito com propósito. E quando nós estamos diante de Deus com intenção de adorá-lo, de buscá-lo e de ouvir a sua voz, Ele fala ao nosso coração. Louvado seja Deus. Você crê nisso? Amém? Eu creio. Ele fala, Ele ministra, Ele ensina. E interessante que a história de Jacó aponta-nos essa realidade de que Deus é soberano. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus não foi surpreendido com essa ação de Jacó. Deus é soberano, mas cabe-nos algumas responsabilidades, cabe-nos a intenção. Eu gosto muito desse texto, porque Jacó, ele segura e diz: eu não vou te largar, se o Senhor não me abençoar. Eu não vou largar o Senhor, se o Senhor não me abençoar. Deus, eu não vou sair daqui hoje à noite, se o Senhor não falar comigo. Fala comigo, Senhor. Vocês percebem que há uma inclinação do coração, há um desejo, diferentemente daqueles que chegam ao templo totalmente distantes, sem nenhum compromisso. Há aqueles que fluem para o templo, que chegam no templo e desejam ouvir o Senhor Deus falar. Fala comigo, Senhor Deus, ministra ao meu coração. É interessante, quando eu penso em Jacó, permitam-me mais uma vez falar sobre ele, eu percebo que Jacó viveu a realidade, eu já disse aqui na igreja, do sagrado, da igreja, desde muito cedo. O reverendo Hernandes, comentando sobre Jacó, ele diz assim, reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, que Jacó bebeu o leite da piedade desde a tenra idade. Ele bebeu o leite da piedade, ele foi ensinado, irmãos, ele cresceu na igreja. Vamos contextualizar, é como se Jacó estivesse dominicalmente recebendo aqui a oração para receber uma palavra no culto infantil, ou no culto a Deus, melhor dizendo, ministrado às crianças, palavra de Deus. Jacó cresceu, nasceu dentro de uma família chamada por Deus para ser a protagonista da redenção da história. Estou falando de um homem que cresceu na igreja, irmãos. Jacó cresceu. Jacó foi alguém escolhido por Deus.
Eu creio nisso em nome do Senhor, amém, irmãos? Sabe o que é isso? Soberania de Deus. Deus age livremente. Se você pegar o currículo de Jacó, se você pegar a biografia de Jacó, em sua história, em sua árvore genealógica, é justamente isso. Alguém que cresceu na igreja, era alguém acostumado com as coisas sagradas. Mas houve um momento na vida de Jacó que Jacó disse: eu não vou largar o Senhor se o Senhor não me abençoar. Eu vejo isso muito acontecer na igreja, irmãos, gente que cresce na igreja, que se acostuma com as coisas sagradas, mas há um momento na vida em que essa pessoa, de maneira intencional, diz: Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Deus me abençoa, Deus fala comigo, eu quero que seja diferente comigo, Senhor Deus. E aí eu não vou mais investir tempo sobre a biografia de Jacó, mas já dizíamos aqui, Jacó era neto de Abraão, filho de Isaque, pai das 12 tribos de Israel. Todavia, este homem tem sua vida transformada, convertida de fato, aos 97 anos de idade. Você não, se Deus quiser te salvar, Ele pode salvar hoje, em nome do Senhor. Amém, meu irmão? Ele é soberano. Mas vejam, eu quero que você entenda aqui que eu preciso ser intencional quando estou buscando a Deus. Há quem se esconda por trás da soberania de Deus e diga assim: se Deus quiser, Ele faz, mas eu preciso me consagrar, querido. Eu preciso buscar, eu preciso ter a intenção. E quando Jacó diz: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares, ele entende que ele tem uma série de coisas, ele tem uma realidade até interessante, irmãos. Jacó tem dinheiro, Jacó tem família, Jacó tem direito de primogenitura, Jacó tem todas essas realidades, mas Jacó, ele quer Deus agora, ele quer a bênção de Deus. Sua maior necessidade é de Deus, porque ele entende que sem Deus ele não é nada. Jacó sem a bênção de Deus é vazio. Jacó agora, irmãos, tem pressa. Ele diz: Deus, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero o Senhor. Eu cheguei à ideia, à realidade, à tese final, que se o Senhor não me abençoar, eu não serei nada, eu não irei progredir, eu não irei lograr êxito. O que é que Jacó faz? Jacó ora. Nós estamos diante de uma oração, de um clamor, de um pedido, de um senso de urgência, de uma intencionalidade, de uma intensidade no pedido de Jacó. Deus me abençoa, eu quero que o Senhor me abençoe, eu preciso que o Senhor me abençoe. Quem sabe você saiu de casa hoje à noite dizendo: Deus, fala comigo, Deus, ministra ao meu coração, Deus, me abençoa. Quero lhes dizer nesta noite, quando a palavra é aberta e exposta, de fato, o Senhor nos abençoa, aleluia. Ele fala conosco. Mas percebam, irmãos, Deus fala, mas eu preciso ter o meu coração aberto para ouvir a voz do Senhor. É que eu estou falando para a gente que já conhece a Deus, para a gente que está aqui dominicalmente, diz assim: eu estou aqui dominicalmente, eu já tenho ouvido tantas mensagens. Mas eu quero lhe convidar nesta noite, diga: Deus, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso entender. Jacó tinha um anseio aqui no coração, irmãos, por Deus, mais do que qualquer outra coisa na vida. Ele diz: eu quero que o Senhor me abençoe. Certa vez eu citei aqui um pensador, intelectual britânico, Isaac Disraeli, e ele era um intelectual, era um escritor, era um erudito. Ele é muito conhecido por seus ensaios, suas associações com outros intelectuais. E Benjamin Disraeli, ele afirmou algo interessante que eu já citei aqui na igreja. Ele falou assim: é gosto pervertido satisfazer-se com a mediocridade quando o ótimo está ao nosso alcance. Eu vou repetir, queridos: é gosto pervertido satisfazer-se com a mediocridade quando o ótimo está ao nosso alcance. Deixa eu fazer aqui um paralelo para a gente aqui. Dominicalmente nós estamos diante daquele que é perfeito, santo,
poderoso que habita no meio do povo de Deus. E quantas vezes nós nos acostumamos com aquilo que é medíocre, nós entramos vazios e saímos vazios. Quer lhe dizer, Deus está aqui nesse lugar, louvado seja Deus. O perfeito, o ótimo, o bom, o santo, o maravilhoso, o digno, o exaltado, aquele que venceu todas as coisas, aquele que tomou o nosso lugar. Ele está aqui, e percebe que muda a nossa perspectiva, percebe que nós entramos para adorar a Deus de maneira diferente. Eu não estou aqui para religiosamente bater um ponto, eu não estou aqui para religiosamente cantar algumas músicas, eu não estou aqui para religiosamente ouvir uma palavra que mova a minha moral, o meu senso de moral, o meu conceito social. Não, eu estou aqui para adorar aquele que é digno de honra e de glória, mas para ouvir a sua voz. E ele fala, irmãos, glória a Deus por isso. Eu não posso me acostumar com o medíocre. E aí, irmãos, entendam isso, essa frase de Israel, de Benjamin Disraeli, de que quantas vezes nós estamos acostumados com o medíocre. Eu perco oportunidades, eu entro e saio. Às vezes eu estou no tempo, mas estou pensando na conta da segunda, eu estou pensando no trabalho da segunda, e descansa a tua alma, descansa o teu coração. Eu estou preocupado com a demanda que apresentará, eu estou preocupado se a porta do emprego vai abrir, eu estou preocupado com a enfermidade. Nada dessas coisas devem ser colocadas de lado, são realidades legítimas. Mas olha aqui para mim, busca o reino, busca a justiça, busca o Senhor, descansa a tua alma, não ande ansioso por coisa alguma, e Deus soberanamente haverá de agir, porque Deus é Deus, aleluia. Irmãos, essas realidades que tomam o coração da gente atrapalham-nos, porque tem gente que está fisicamente aqui, mas mentalmente longe, até olha para o pastor, mas a mente está longe lá. Deus conhece o coração da gente. É verdade ou não é, irmãos? Às vezes estamos no templo, mas já estamos preocupados com a hora. Será que o pastor vai demorar hoje? Quem não tivesse pecado, que lance a primeira pedra. Será que ele está empolgado hoje? Eu quero lhes dizer, estou empolgado. Pronto, já adiantei para você não ficar ansioso. Vou lhe ajudar na sua... Estou empolgado. Vocês percebem, irmãos, como isso nos atrapalha? Como nós perdemos tempo, como nós deixamos de entender o que Deus quer da gente, como nós nos acostumamos com o medíocre, como nós deixamos de aproveitar o ótimo, como nós deixamos de entender o que é precioso para o nosso coração. Deus que é soberano, Deus que nos ama incondicionalmente, Ele nos chama irresistivelmente. Eu creio que Deus chamou Jacó antes da fundação do mundo, antes dele nascer, o amou, o preservou, o ajudou, o livrou, o conduziu, gloriosamente o salvou. Mas houve um momento na vida de Jacó, que de maneira intencional, ele agarra o anjo e diz assim, eu não vou te largar, se o Senhor não me abençoar. Há uma intenção, há um desejo, há um querer, há um motivo na alma dele. Ele estava disposto a ter uma vida séria com Deus. Deixa eu explicar para vocês rapidamente. Eu disse que eu estou empolgado, mas eu vou lhe ajudar, eu vou caminhar aqui. Eu quero te ajudar para que você entenda aqui o contexto. O contexto aqui era difícil. Jacó, depois de trabalhar 20 anos com o sogro Labão, Jacó resolveu retornar para a sua terra. Muito mais do que isso, irmãos. Ele resolveu reencontrar o seu irmão Esaú. Muito mais do que isso, não apenas um reencontro, ele estava desejoso em se reconciliar com Esaú, irmãos. O coração dele estava angustiado, porque quando Jacó se aproxima das terras dos seus pais, Jacó envia um mensageiro adiante de si, para que o mensageiro pudesse antecipar, preparar o caminho e dar a Jacó uma devolutiva quanto o coração de Esaú. Nós somos ansiosos, irmãos, não é verdade, irmãos? Nós somos ansiosos, nós nos preocupamos, isso é normal. Nós queremos antecipar as coisas. Eu falo isso, eu tenho know-how. Eu não saí de casa hoje, meu filho, descanse seu coração, vá. Está preocupado, rapaz, a escala que eu botei no grupo do conselho para o mês de maio, eu vou ter que refazer, tem que fazer o que ele fez. Calma, descanse seu coração, descanse seu coração. A minha mente funciona muito rápido, assim, eu fico querendo resolver as coisas. Eu sei quem é assim, eu sou assim, irmãos. Minha mente funciona muito rápido.
Às vezes eu pego informação aqui, eu já estou providenciando já a resolução do que me disseram aqui. Eu sou muito proativo, é meu jeito de ser. Deus me conhece. Alguém fala assim, pastor, isso, eu já estou resolvendo ali na conversa. Você está conversando comigo assim, pastor, é isso, eu já estou aqui, ó. Eita, vou fazer isso. Introito, transição, tema, 3 pontos e conclusão e aplicação. Já está na cabeça, assim, Jacó quer se antecipar, irmãos. Jacó está desejoso em preparar o terreno. Jacó deseja se encontrar, mas percebam que o contexto aqui é de medo, é de perturbação, é de preocupação. Se você volta um pouquinho para que você entenda comigo o contexto, vai ainda no capítulo 32, vai comigo ao versículo 6, olha comigo o verso 6, e a parte A do versículo 7, eu estou lhe mostrando aqui o contexto. Diz a palavra: voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, mas ele não vem sozinho não, Jacó, ele vem com 400 homens com ele. Vamos ler comigo a parte A do versículo 7, toda a igreja. Então Jacó teve medo. Vocês percebem, irmãos, quando nós queremos antecipar as coisas, e quando as notícias não estão conforme o que nós planejamos, nós ficamos com o que, irmãos? Medo. Mais do que medo, Jacó ficou perturbado, irmãos. Quando as coisas não acontecem como nós queremos, eu não sei se vocês também são assim, você fica, meu Deus, me ajuda. Você fica ali querendo resolver, preocupado. Jacó teve medo, Jacó ficou perturbado. E aí, irmãos, acontece um fato que para mim é um divisor de águas. Jacó transformou o seu medo, a sua preocupação, em oração. E louvado seja Deus por isso. Olha aqui para mim, querido, transforma a tua perturbação em oração, a tua preocupação em oração. Olha comigo o verso 9, e diz a palavra, que orou Jacó. Eu não sei se você já notou, ou teve a curiosidade, mas esta é a primeira oração registrada de Jacó na Bíblia. Aí eu fiquei estudando esse texto, pensando, tem gente que só vai na pressão. Você já viu gente na pressão, está aqui todo dominicalmente, a enfermidade bateu na porta, a pessoa, e agora eu vou orar. A porta se fechou, agora eu vou orar. A notícia não foi boa, agora eu vou orar. O negócio está difícil, agora estou na pressão, agora sim eu preciso orar. Nós precisamos sempre, irmãos. Jacó vai aqui na pressão. Jacó muda a intenção do seu coração, e nesse contexto ele resolve orar, porque Jacó estava com medo. E diz a palavra que ele orou. Olha a oração de Jacó. Ele começa orando, trazendo à baila a realidade de uma aliança de Deus, desse Deus que é aliancista, que faz pactos com a geração, com um povo, com a família, com um povo eleito. Ele começa dizendo: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ele traz à baila a realidade de um compromisso de Deus. Percebe, irmãos, quando nós estamos pressionados, nós buscamos a Deus, e até nós nos lembramos que Deus tem aliança conosco. Olha para mim, querido, mesmo a você que está preocupado, perturbado, angustiado, aflito pela segunda, pela terça, pela resposta que você vai receber, presta atenção, Deus tem aliança contigo, aleluia. Deus tem compromisso com a gente. Deus tem compromisso com a tua casa, glória a Deus. Deus tem negócio com a gente, apesar da gente. Deus não se volta, Deus é fiel. E olha o que eu vou te dizer, baseado na palavra, Deus cumpre os seus compromissos, porque Ele não é homem para mentir, aleluia, nem filho do homem para se arrepender. Interessante que Jacó começa a orar dizendo: o Senhor Deus, o Senhor é Deus dos meus pais. E aí a oração está posta aí, eu não vou adiantá-la, porque eu quero pensar com vocês sobre intencionalidade, sobre soberania de Deus, e sobre responsabilidade humana, tendo a oração de Jacó como base, irmãos. Pensa comigo, querido, nas dúvidas aqui do coração de Jacó. Ele estrutura uma oração aqui, que alguns comentaristas irão dizer que tem muito a ver com os salmos de penitências.
Tem muito a ver, se você estuda os salmos e penitências, e você estuda a oração de Jacó, tem muito a ver, muito comparativo aqui, a sua forma, como ele elabora esta oração, como ela se assemelha. E aí, irmãos, veja, inicialmente nesta oração tem invocação. Olha comigo mais uma vez, querido, o versículo 9, porque nesta oração de invocação, Jacó vai dizer o seguinte: Deus de meu pai, pai de Abraão, e Deus de meu pai Isaque. Ele invoca, ele clama a Deus, ele fala com Deus, o Deus da autorrevelação, na autorrevelação de Deus. Em Gênesis 28:13, ele se revela, ele mostra, na visão ali da escada, e ele traz à tona, dizendo: Deus, ó, o Senhor foi que fez aliança, foi o Senhor Deus que falou, foi o Senhor Deus que prometeu, Tu és o Deus que no passado fez aliança com os meus pais. Deus, eu quero invocar o Teu nome. Há uma intenção de Jacó em lembrar a Deus de suas promessas. Foi o Senhor Deus que prometeu, foi o Senhor Deus que disse que iria fazer. Deus de Abraão, Deus de Isaque, ó Deus, ele invoca o nome do Senhor. Há uma primeira característica, querido, nesta oração, as orações e os salmos de penitências, há uma invocação. Quando nós estamos aflitos, nós invocamos o nome do Senhor. Percebem? Há uma intencionalidade, há um desejo, há um pedido de Jacó em dizer: Deus, o Senhor prometeu, o Senhor fez aliança, eu quero que o Senhor Deus possa se lembrar disso. Olha aqui para mim, querido. Se você fizesse um levantamento das promessas que Deus já lhe fez, algumas até já esquecidas, sabe que Deus está te levando a pensar e me levando a pensar? Invoca o Senhor nesta noite: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus dos meus pais, Deus de aliança, Deus de promessas. Ó Deus, aqui estou eu, ainda continuo crendo que Deus haverá de fazer cumprir as suas promessas. Aleluia. Invoca o Senhor. Percebe? Há quem vá só na pressão. E como Jacó fez, ele diz: Deus, responde-me. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu preciso que o Senhor Deus cumpra. E ele clama a Deus, ele invoca o nome do Senhor Deus. Mas percebam, ele não apenas invoca, mas veja, por isso que há um comparativo em alguns estudiosos aos salmos penitenciais, porque ele vai dizer o seguinte: penitência, porque ele vai dizer o seguinte: eu não apenas invoco, mas eu reconheço a minha condição indigna. Olha o verso 10, há uma confissão de Jacó. Olhem comigo no versículo 10, quando ele diz que ele é o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus da parentela, o Deus da aliança, o Deus que faria bem, o Deus que iria cumprir as promessas. De pronto, ao reconhecer quem era Deus, olhem comigo quem Jacó disse que era. Vamos ler juntos, em nome do Senhor, versículo 10, toda igreja: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora. Sabe que Jacó disse: Deus, eu reconheço, Deus, que tu és fiel demais, porque na minha indignidade, naquilo que sou, naquilo que represento, o Senhor tem me abençoado. Eu não sei se vocês em alguns momentos pensam assim: Deus, eu não sou merecedor, mas Deus tem feito prosperar, Deus tem feito proezas, Deus tem abençoado minha casa. Vez por outra, irmãos, eu paro assim, antes de dormir, penso assim: Deus, o Senhor tem feito muito mais do que eu mereço, Deus. Acho que foi hoje que alguém me perguntou: como é que você está, pastor? Eu disse: melhor do que mereço. Eu disse para alguém hoje de manhã: melhor do que mereço. Todos nós estamos melhores do que merecemos. Interessante que Jacó tem na sua confissão a plena convicção de que era indigno. Olha a expressão usada por Jacó: eu sou indigno, eu não mereço. A confissão de Jacó indica que nele se concretiza uma mudança espiritual aqui, há uma transformação caminhando. Ele reconhece a sua indignidade, irmãos. Ele diz: eu não sou merecedor. E ele clama para misericórdia, ele
clama para a fidelidade, ele diz: tu que és superior, tu que és abençoador, tu que és o provedor, eu saí com meu cajado, atravessei esse Jordão, agora o Senhor fez prosperar, crescer, abençoar. Pensem comigo, irmãos, em uma leitura consciente, fiel e com fidelidade intelectual, queridos, na condição que você se encontra hoje, e o que Deus tem feito com você. Você tem merecido o que Deus tem feito por você? Pensa comigo. Não, eu não mereço. Deus é bom. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você pode dizer amém por isso, aleluia. Eu não sou merecedor. Interessante que nesta oração de Jacó, ele diz assim: eu sou indigno. Mas veja, irmãos, ele não fica em sua oração como muitos ficam, e reconhece que são indignos, e sem nenhuma intencionalidade, sem nenhuma responsabilidade, se acostumam na condição de indignos, porque somos indignos, e não pede salvação ao Senhor Deus, e não clama. Deixa eu explicar para vocês. Eu dizia pela manhã na sala do batismo, que o nosso clamor e o nosso pedido de salvação é uma resposta a uma ação de Deus que aconteceu antes dos tempos eternos. Ele nos amou primeiro, aleluia. Nós reagimos a isso. É por isso que eu digo que no versículo 10 há uma ação soberana de Deus. Quando Jacó reconhece que é indigno, Deus já está tratando o coração dele. E qual é a reação de Jacó a isso? É um pedido. Olha o princípio dos salmos de penitência: invocação, ele já invocou, tu és o Deus da aliança. Confissão, eu sou indigno. Mas há na oração também de Jacó um pedido, uma petição. Olhem comigo o versículo 11, por gentileza, eu quero te convidar a estar lendo comigo o versículo 11, toda igreja: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Presta atenção, nesta oração de Jacó também há uma petição, há um pedido a Deus, há um pedido por salvação, por livramento, por proteção. Ele diz: Deus salva-me, Deus livra-me. A expressão usada aqui no hebraico livra-me é: me resgata das mãos. Há uma ideia de redenção aqui, de transformação, de busca. Salva-me, livra-me. E nós precisamos entender, irmãos, que em nossas orações nós precisamos clamar, nós precisamos pedir. Eu não posso apenas reconhecer que sou indigno, eu preciso clamar a Deus: Deus, eu sou indigno, mas tu és digno. Deus, eu sou fraco, mas tu és forte. Deus, eu não posso, mas tu podes. Deus, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabiamente, em seus sábios conselhos, sabe o que fazer. Deus, eu estou extremamente fraco, mas Deus, só ergue-me, levanta-me, ajuda-me. Precisamos pedir. Quem bate, a porta se abre, aleluia. Eu quero te convidar nesta noite a pedir ao Senhor Deus, não apenas a reconhecer que você é indigno, que eu sou indigno, mas eu preciso pedir. Olha a lógica dos salmos de penitência: pedido. Mas se você continuar caminhando comigo, não apenas ao pedido, mas ele diz: eu confio no Senhor. A confiança nesta oração de Jacó. Olhem comigo o versículo 12, eu quero te convidar a ler comigo também, todos juntos, versículo 12, toda igreja: e disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não. Quem tinha prometido isso? Deus. Sabe o que Jacó disse, irmãos, em outras palavras? Senhor Deus, tu disseste. Sabe das coisas terríveis para quem conhece a Deus? É quando em nossa oração nós não confiamos naquilo que nós estamos pedindo a Deus. Eu estou falando de um homem que estava sendo transformado por Deus, um homem extremamente enganador. Enganar ele sabia, enrolar era com ele, roubar com ele. Sabe que ele disse assim: Deus, o Senhor prometeu, eu sou indigno, mas o Senhor é digno. Eu menti várias vezes, mas o Senhor fala a verdade. Eu não cumpro as minhas promessas, mas o Senhor disse. Olha aqui para mim, querido, se Deus disse, não esquece disso, apesar da gente,
haverá de acontecer em nome de Jesus. Tem pais aqui hoje à noite que os filhos estão fora da igreja, mas foi criado na igreja e tem aliança com Deus. Irmãos, Deus é soberano. Deus vai trazer de volta em nome de Jesus. Deus é soberano. Você fez aliança com Deus, querido. Às vezes até na criação, na formação, na condução, na ausência, na falta de sacerdócio dentro de casa, na falta de compromisso espiritual, na ausência de culto doméstico, na ausência de oração, na ausência de compromisso. Os meninos procuraram outros caminhos, o compromisso foi outro. Mas irmãos, Deus tem aliança. E aquele que começou a aliança, a promessa é fiel, haverá de cumprir, aleluia. Olha o que Jacó disse, irmãos, o Senhor disse. Sabe o que Jacó fala aqui, irmãos? Jacó externa confiança, Jacó externa a motivação do seu pedido, ele tem baseado o seu futuro na promessa de Deus. Veja o que ele faz lembrar a Deus, que nem precisa, irmãos, ele diz: farei seus descendentes como a areia. Se você ler Gênesis 22, versículo 17, a promessa está lá. Gênesis 22, versículo 17, Gênesis 28, versículo 14, e Jacó diz: o Senhor prometeu, ele confia no Senhor. Presta atenção, querido, você que é pai, que é mãe, que é filho, que é crente, que é discípulo, não deixa de confiar, descansa o teu coração. Pastor, está difícil, está pesado, Deus está contigo. Esse amém poderia ser melhor um pouquinho, né, irmãos? Deus está contigo. Às vezes nós nos desanimamos. Sabe o que Jacó disse? Eu confio, Deus. Se o Senhor prometeu, eu confio. Vamos para o desenrolar final dessa passagem, irmãos. Aqui está a oração posta. Aqui estão os caminhos apresentados por Jacó. Lembre-se, Jacó é aquele que recebe a mensagem e diz no verso 7 que ele teve medo, estava perturbado. Irmãos, quem está perturbado e se volta para Deus e ora, e entrega ao Senhor os seus cuidados, e descansa a sua alma, e descansa o seu coração, aquilo que era perturbação e medo transforma-se em descanso na provisão soberana e poderosa de Deus. Aleluia. Há uma frase usada pelo Hernandes que eu gosto muito: troque a preocupação pela oração. Você já fez isso, querido? É diferente. Permita-me contar uma experiência interessante. Para quem é mais próximo, sabe o quanto eu sou extremamente avesso a tudo aquilo que está relacionado ao hospital, a sangue, a cirurgia. E Deus me tratou poderosamente. Lembro-me que no 4º ano do seminário, eu extremamente preocupado, porque Deus ia me chamar para o ministério, me chamou, estava me preparando, e eu tinha dificuldades de entrar em hospital, irmãos. Aquele cheiro de hospital já dava vontade de voltar da porta. E o fechamento disso foi que eu e Késia, nós conhecemos uma pessoa que estava muito enferma, em estado terminal, e nós tínhamos conhecido essa pessoa que não era da igreja. Era uma pessoa, amigo em comum, não crente. Essa pessoa estava em estado terminal e sua esposa nos convidou, dizendo: olha, seu marido está estudando para ser pastor, vou convidá-lo para ele fazer uma oração. Ele estava no UTI, estado terminal, já acendeu uma luz. Meu Deus do céu, me ajuda. Eu vou ligar para o pastor Célio para resolver essa demanda, mas o Senhor me chamou. E lembra-me que fui com Késia, nós entramos no hospital, na época era o Hospital do Açúcar aqui. Nós entramos ali. Quando eu entrei, irmãos, e Késia me conhece, eu comecei a passar mal, e eu comecei a ficar assim meio aéreo, e eu comecei a falar, já comecei a trocar as palavras, assim, eu já não dizia coisa com coisa. Eu disse: Késia, segura aí que eu vou lá para fora. Beleza, eu entendi, tchau. Aí eu fui embora. Fui para o corredorzão assim do hospital, no final, assim, um janelão, eu orei. Eu disse: Deus, me ajuda. Senhor Deus, eu estou pronto a me ordenar. Eu sei que a minha vida está intimamente ligada a estar trazendo palavras de consolo a pessoas que vão estar em estado terminal, vão estar em situações que precisam de uma palavra pastoral. Deus, eu estou me preparando para isso. O Senhor sabe como eu fico. Eu orei ao Senhor Deus, eu clamei a Deus, irmãos, eu pedi a Deus: Deus, muda o meu coração.
me cura disso, em nome de Jesus. E quando eu voltei, Kézia já tinha resolvido tudo, orado, abençoado, eu já voltei só para dizer amém. Eu já voltei na bênção, eu disse no finalzinho, disse, amém, aí Kézia, tudo tranquilo, já voltei melhor, o aspecto está melhor, graças a Deus. Eu disse, Kézia, eu orei ali, eu clamei a Deus. Eu estava extremamente preocupado com o ministério. Irmãos, o tempo passou, e ali, irmãos, eu tenho certeza inequívoca, que naquela tarde ali, 2002, Deus me curou ali, poderosamente, definitivamente. Aí você pensa, ministério pastoral, quantas outras experiências nós já tivemos, quantas outras. Claro, irmãos, não tentarás o Senhor teu Deus, não é verdade? Quando Rebeca volta do curso dela para falar da aula prática, para mim, ela começa a falar, eu já saio da sala. Não, resolva aí com sua mãe, que eu não quero ouvir. Eu não preciso ouvir isso, cada um no seu chamado. Cada um no seu chamado. Mas eu já tive várias experiências. E eu clamei a Deus. Eu busquei ao Senhor Deus. E por que eu estou lhe dizendo isso? Porque é interessante, irmãos, como Deus poderosamente, apesar da gente, quando nós pedimos, eu fui intencional, eu disse a Deus, eu não fiz uma oração genérica, eu disse, Deus, o Senhor sabe, o Senhor já sabe disso, mas eu vou lhe pedir, Deus, me cura disso, eu preciso estar apto para isso, o Senhor que me chamou, e eu trouxe ao Senhor Deus lembranças, eu fui chamado pelo Senhor, eu fui comissionado pelo Senhor, e eu sei, Senhor Deus, que o ministério está intimamente ligado com isso. Deus, eu não posso estar assim, eu não tenho condições de estar à frente de um rebanho, se eu estiver assim, o povo vai precisar de uma palavra de coragem, de entusiasmo, eu não posso fraquejar. Deus, ajuda-me, Deus, cura-me. Eu já voltei diferente, irmãos, para aquela UTI, eu já voltei diferente para aquele quarto, eu já voltei diferente para aquele momento. Eu creio que ali Deus ouviu, Deus respondeu, Deus me curou, e glória a Deus por isso, aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jacó, que estava com medo, estava perturbado, ele é intencional, ele ora ao Senhor Deus, ele mostra caminhos de como devemos falar com Deus, e algumas atitudes ele toma, ele faz, ele age, ele clama, ele invoca, ele se levanta, porque o versículo 22, a partir do versículo 22, nós percebemos que ele toma uma postura. Olha comigo, por gentileza. Jacó, ele se levanta naquela mesma noite. Acompanha comigo, por gentileza, versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Olha aqui para mim, queridos, aquele homem que estava com medo, aquele homem que estava perturbado, aquele homem que estava preocupado, ele agora se levanta. Mas sabe quem levantou Jacó? Deus. Sabe quem vai te levantar hoje à noite? Deus. Sabe quem vai te conduzir? Deus. A suficiência é de Deus. Não há no meu coração nenhum mérito, não há em teu coração nenhum mérito. E quantas vezes nós falamos de Deus e as pessoas falam, pastor, que palavra sábia, que coisa maravilhosa. Nós passamos por isso. Eu quero dizer, diga glória a Deus, não a nós, mas ao teu nome nós rendemos glória, aleluia. A palavra é que Jacó levantou-se naquela mesma noite. Eu quero te chamar a atenção, querido, é que nós percebemos aqui que este homem que estava medroso, na força do Senhor, ele resolve agora caminhar. Eu estou caminhando para o final dessa palavra. Eu tenho consciência que o Deus que é soberano, que nos conhece, que fala ao nosso coração, porque, permitam-me mais uma vez, eu poderia ter dito naquele momento, eu sou assim mesmo, Deus, eu não posso entrar em um hospital, eu não me sinto bem, quero desmaiar, eu passo mal. Deus é soberano, irmãos, mas eu orei ao Senhor, eu pedi ao Senhor Deus. Veja, eu estou aqui diante de um fato simples, permitam-me, lembro-me de quando Rebeca nasceu. Veja, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas eu disse a Kézia, agora eu quero entrar na sala de parto. Vou entrar. Aquela moral, Deus me curou. E lembra-me que, vocês sabem, que antes da sala lá, ela recebe aquela injeção, preparando. Eu estava no antes sala lá, preparando o médico. Você vai entrar mesmo, cara? Coragem, tranquilo, pode ficar tranquilo.
Irmãos, quando eu disse tranquilo, me deu medo. E lembro que eu peguei a bolsa de Késia, eles botam aquela roupa, né? Máscara, tudo certinho, tudo tranquilo. Eu botei a bolsa de Késia aqui por cima da roupa. Eu tinha que guardar a bolsa dentro de um armário. Eu estava tão preocupado e nervoso que eu fiquei com a bolsa de Késia aqui. E teve uma hora que passou um enfermeiro, um médico, a equipe passando para ir para a sala de cirurgia, estava nessa antessala lá, era uma antessala na Unimed, e eu estava lendo o Salmo 125 em voz alta. Assim, irmãos, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes. Aí um cara passou, opa, tudo bom? Tudo jóia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Deus me deu uma paz. Eu entrei na sala com a bolsa a tiracolo, gente. E fiquei ali naquele processo. Mas um coração feliz, eu estava lá, tranquilo. Claro, irmãos, vocês sabem que numa cesárea, há uma divisão lá. Eu fiquei do lado de cá, tá, irmãos? Não tentarás. Mas estava ali, Deus me trouxe, eu tinha consciência. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Eu fui intencional, o meu pedido foi específico. Aquele homem que estava com medo outrora, no passado, agora estava com coragem. Jacó se levantou, eu vou com o meu povo. Ele vem com 400 homens, eu vou com minha família. Aquele homem que estava com medo de ser ceifado, não só ele, mas agora a sua família. Sabe o que ele fala? Se Deus está comigo, eu estou firme e forte, louvado seja Deus. Se Deus está comigo, eu nem vou sozinho, vou com minha família, vou levar a minha família comigo. Deus está nesse negócio. Diz a palavra que ele se levantou. Ele inicia ali um processo, mas presta atenção. Diz a palavra de Deus aqui, irmãos, que no versículo 24, olha comigo, que quando ele caminha, ele passa pelo ribeiro, verso 23, fez passar tudo que lhe pertencia. Diz a palavra, no versículo 24, que ele fica só. O versículo 24 vai dizer, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Eu não sei o que você pensa disso, mas quando Deus quer tratar o nosso coração, Ele trata em nossa individualidade. Você entende isso, amém, meu irmão? Tem coisas que Deus quer tratar com você, que não é com o seu cônjuge. Deus muda o meu cônjuge, Deus quer mudar você primeiro. Deus muda o meu filho, Deus quer tratar você. Muda o meu ambiente de trabalho, Deus quer tratar primeiro você. Não sei se para vocês chama a atenção, mas ele fez passar tudo, ele ficou só. Tem coisas que Deus quer tratar com a gente. Ninguém pode tomar o nosso lugar. Claro, minha esposa foi uma bênção e me resolveu uma demanda ali, mas Deus queria tratar comigo. Deus queria me curar, me restaurar, mudar o meu coração, mudar a minha condição. E Jacó tinha consciência que Deus queria tratá-lo pessoalmente. Há uma ideia aqui clara, queridos. Ele começa a lutar, irmãos. E diz a palavra que a experiência dele com esse homem foi até ao romper do dia. Se você prestar atenção, o verso 29 diz que ele se levantou de noite com a família, mas a luta aqui se deu até o romper do dia. Há um tratamento aqui, há um querer de Deus aqui, há uma ação soberana de Deus. E diz a palavra, queridos, que no verso 25, acompanha comigo, o texto diz, vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Alguns comentaristas irão dizer que foi um mero toque do Senhor Deus, divino, Deus sabe, mas foi um toque de misericórdia, e Deus desloca a coxa de Jacó. Por que isso, pastor? Ele desloca o pivô da força do lutador, para dizer aquele lutador que ele não tinha força nenhuma. Deus é que é poderoso, louvado seja Deus. Tem coisas que Deus quer nos dizer, para dizer o seguinte para o nosso coração: meu filho, você não tem força nenhuma. Deus que está no controle. Você não acrescenta um côvado à sua existência. Mateus 6. Por que você está ansioso? Você não acrescenta um côvado a nada. Você não acrescenta 45 centímetros à tua vida. Eu que estou no controle. Presta atenção, querido. Nós não temos essa força.
nós imaginamos que conseguimos resolver todas as coisas. O Senhor Deus age. O Senhor Deus, interessante, uma vez mirrada a força natural, Jacó agarra-se para clamar a Deus por graça. Ou seja, lutar eu não posso mais. É mirrada a força natural, é mirrada e desconstruída a força humana. E sabe o que ele faz? Olha comigo quando ele clama, versículo 26. Aí disse Jacó, aí disse-me este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Vamos ler juntos? Respondeu Jacó. Mais uma vez, queridos. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Irmãos, caminhando para o final dessa palavra, eu gosto muito dessa expressão usada por Jacó aqui. Jacó fisicamente está ao quebrado, mas Jacó não se dá por vencido aqui. Senhor, eu não posso mais lutar, eu não tenho mais forças, a articulação da minha coxa não me deixa, não permite ficar mais em pé. Nós temos aqui professores de jiu-jitsu, desse esporte, e vocês sabem, alguém que está com a sua articulação da coxa alquebrada, ele não consegue nem ficar em pé, ele não tem forças. Ele estava sem nenhuma articulação natural, nenhuma força natural. É neste momento que, de maneira intencional, ele diz: eu não vou deixar. É como se Jacó dissesse: eu estou alquebrado fisicamente, mas não estou vencido. Agora eu preciso clamar de fato, eu quero me empenhar, eu quero invocar, eu quero pedir, eu quero clamar, eu quero que o Senhor me abençoe, eu preciso que o Senhor Deus me abençoe. O dia já raiou, mas eu não vou largar, eu não vou abandonar, eu não vou deixar de clamar, eu não vou deixar de pedir até que o Senhor me abençoe. Sabe o que é isso, queridos? Há uma intencionalidade aqui no coração de Jacó. Eu não sei vocês, mas se alguém pergunta para mim assim: olha, eu quero que você me abençoe. Olha o que o homem pergunta, versículo 27. Perguntou-lhe, pois, vamos ler juntos, irmãos? Como te chamas? Mais uma vez, como te chamas? Eu não sei para vocês, mas por que esse homem pergunta a Jacó: como é teu nome? Veja, irmãos, Deus queria tratar Jacó individualmente. Por que o anjo perguntou: qual é teu nome? Sabe por que Deus perguntou a ele qual era o nome dele? Para que ele pudesse ter consciência quem ele era. E mesmo quem ele era, Deus é especialista em transformar. Louvado seja Deus. Você entende isso, amém? É como se Deus falasse assim: quem é você, Marcelo? Eu te conheço, mas fala quem é você. Quem é você, Miriam? Eu te conheço. Quem é você, Leôncio? Quem é você, Felipe? Quem é você, Kézia? Ele sabe quem nós somos. Essa pergunta parece uma pergunta sem lógica. Mas vejam, quando eu penso em Jacó, quando eu penso na história de Jacó, quando eu penso no nome dele, eu penso no histórico, eu penso no extrato de quem era Jacó. Jacó tinha que ter consciência do que Deus iria fazer na vida dele. Ninguém poderia fazer, porque quem falasse Jacó, enrolão, bandido, enganador, aproveitador. Mas quando Deus entra na história de um homem e o trata individualmente, esse homem é transformado poderosamente. Louvado seja Deus para sempre, amém. Sabe o que o texto irá nos dizer? Versículo 28. Olha comigo, para a gente fechar aqui. Então disse: você é Jacó? Eu sei quem você é, mas você não será mais Jacó. Eu tenho autoridade de comunicar uma nova vida para você. Porque o nome Jacó representa um enganador, aquele que quer prevalecer sempre, aquele que quer ter vantagem. Eu vou trazer para a tua vida um novo nome. Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como
príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Amém. A palavra de Deus para a gente hoje à noite é esta, irmãos. Nós precisamos ser intencionais. Há uma responsabilidade humana, mas só quem pode transformar o coração da gente é aquele que é soberano. Não mais chamarás Jacó, mas a partir de hoje, Israel. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Amém. Se você ver o verso 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse ele: vi Deus face a face, e a minha vida foi o que, irmãos? Vamos ler mais uma vez, verso 30 todos juntos para a gente fechar. Aquele lugar. Como é que você está aqui hoje à noite, querido? Qual a intenção do teu coração? Fato é que o Deus que mudou o coração de Jacó está aqui nesse lugar. Louvado seja Deus. Ele é o mesmo. Ele pode trazer uma nova vida para a gente. Ele pode mudar o nosso coração. Ele pode mudar a nossa vida. Ele continua sendo o mesmo Deus. Deus seja louvado para sempre. Amém, Senhor.